Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês puderam ver aqui no título, não é sobre um assunto muito alegre, né? É um assunto meio triste e eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar outras gravidinhas ou tentantes, né, a passar alguma informação assim da minha experiência, tá? Porque eu sou leiga no assunto, não sou médica, não entendo nada dos termos, mas eu vim contar assim o que eu passei, né? Porque eu percebia que muitas amigas minhas e algumas leitoras não sabiam sobre o assunto. Então, eu acho que quem ainda não é tentante ou quem ainda não está grávida, eu acho que não procura saber muito sobre esse assunto, então eu percebi que muitas ainda não sabiam sobre o aborto retido. É mais comum escutar aborto espontâneo ou teve um aborto, mas assim, até eu, depois de estar pesquisando sobre esses assuntos, eu não sabia que poderia ocorrer o aborto retido. Eu esperei passar assim alguns dias para eu poder conseguir falar para vocês sem ficar aqui chorando, porque foi uma situação muito triste, muito chata e que assim eu não desejo para ninguém, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente perder o nosso filho, que a gente está querendo com tanta vontade, mas a gente tem que ver sempre o lado positivo, né? Mesmo nas situações ruins, se o corpo e Deus quis assim, que somos nós, né, para discordar. Então, tem que pensar desse jeito. O meu médico disse que isso normalmente acontece quando há má formação do feto. O corpo normalmente ele faz essa seleção natural e claro que às vezes tem as exceções, né? Mas normalmente o nosso corpo ele é sábio, então ele seleciona os embriões que estão mais perfeitinhos. Para quem não tinha visto, eu tinha feito 2 vídeos sobre gravidez, um contando que eu estava grávida e como que eu descobri, e o outro era um diário já até a 8ª semana, foi quando eu descobri que não tinha mais batimentos cardíacos. Eu acabei excluindo esses 2 vídeos, porque logo quando eu cheguei, quando eu recebi a notícia, eu fiquei assim muito abalada, muito triste, e eu acabei excluindo os vídeos, excluí as fotos, então, e também não queria estar com um vídeo falando sobre gravidez, sendo que eu tinha perdido. Então, como a gente, né, vai continuar tentando, então mais pra frente aí eu faço outros vídeos falando sobre gravidez. Mas eu quis apagar porque, né, não tem muito a ver ficar com um vídeo falando sobre uma coisa que você não tá. Então eu resolvi excluir e vou deixar esse do aborto retido pra ajudar quem precisar, porque eu tava nessa fase, né, até da expulsão, eu assisti muitos vídeos sobre o assunto e me ajudou muito a entender o que eu ia passar e tirar algumas dúvidas, então eu achei melhor fazer esse vídeo. Então, tudo começou dia 17/9/2016, que eu e meu marido, a gente foi jantar e era um lugar perto e a gente resolveu ir a pé. E é uma distância que eu sempre fazia, já estava acostumada. E meu médico não tinha me passado nenhuma restrição, ele falou que eu poderia andar normalmente. Até eu estava fazendo academia mais para o meu joelho, assim, uma tipo fisioterapia para poder manter o meu joelho, porque eu tenho condromalácia. Eu não estava fazendo nada de braço, nem, sabe, exercícios pesados. Eu só estava fazendo a isometria para o meu joelho e alongamentos e esteira, que foi o que ele tinha me liberado. Então a gente foi jantar e na volta eu senti uma dorzinha, um incômodo assim na barriga, bem assim perto da virilha, sabe, da virilha direita. E
parei e tal, dei um tempinho. Aí depois a gente voltou andando mais devagarzinho. Não que eu estava andando rápido, mas eu diminui mais o passo, né? E quando eu cheguei em casa eu percebi que tinha saído um pouquinho de sangue, mas assim, coisa mínima e mais tipo borra de café, mais marronzinho, não sangue vivo. Tá, aí chegamos, eu fiquei de repouso, achei melhor ficar de repouso, né? E no domingo de manhã eu tinha que ir trabalhar. E aí meu marido foi comigo, a gente foi de táxi pra não ter problema nenhum, né? Porque eu tava na intenção de ir andando, mas já por causa do acontecido eu falei, não, vamos de táxi. Aí fomos de táxi, eu fiquei lá, assim, fiquei sentada, né? Fui, voltei de táxi e o sangramentozinho ainda continuava, mas assim, tava bem pouquinho. Cheguei em casa, fiquei de repouso também. Aí, na segunda-feira de manhã, eu liguei para o meu médico, né? Falei do acontecido e ele achou melhor eu fazer um transvaginal para ver se estava tudo bem, que eu iria fazer o próximo só na outra semana. E eu já tinha feito com 5 semanas e tava tudo perfeitinho, deu para escutar o coração, tava tudo perfeito. Aí, na segunda-feira mesmo, ele já deixou o pedido feito. Meu marido foi lá, pegou pra mim a guia do exame, foi autorizar e eu já em casa ligando pra ver se eu conseguia marcar no mesmo dia de emergência e consegui, marquei na parte da tarde e já ia depois direto no meu médico, que ele falou, depois que você fazer o transvaginal, você volta aqui pra gente ver. Aí tá. Fui, fiz o ultrassom e assim, você fica naquela, né, expectativa e nervosa pra saber o que aconteceu. E eu tô lá e a doutora que tava fazendo ultrassom não falava nada. Tipo, eu vi que na hora quando ela tava, né, tentando ver as coisas, ela colocou pra escutar o coração. Que eu vi que embaixo tava aparecendo aquela ondinha, né, e não escutava nada. E ali eu já percebi que tinha alguma coisa errada. E ela media a cabeça, eu percebi que ele tinha crescido de tamanho, né, das 5 semanas que eu tinha feito para 8 semanas, que é a que eu tava. Vi que ele tinha crescido de tamanho, mas, sabe, ela não falava nada, totalmente diferente da outra ultrassom que eu tinha feito. Aí eu até perguntei, e aí, né, tá tudo bem? Tá muito silêncio? Ela, não, eu vou acabar de fazer a medição e depois eu te explico. Aí, né, você já fica, aconteceu alguma coisa, né? E eu percebi que não tinha batimentos ali. E... ai, gente, eu fico emocionada, é difícil. Mas vamos lá. Aí depois que ela mediu tudo, ela veio e falou pra mim, olha, o embrião está ausente de batimentos, não tem batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo também não tá mais chegando nele. Ele evoluiu das 5 semanas até agora, mas agora, né, não tem mais jeito. Aí você fica, né, com aquele choque. Aí comecei a chorar, meu marido tava junto comigo, tava ele e minha mãe, também já saiu da sala. Aí eu cheguei e perguntei pra ela, falei, doutora, não tem jeito mesmo, não tem mais como voltar, né, sei lá, de repente eu voltar a bater. Aí ela falou que não. Aí ela me mostrou, me explicou. Tem uma hora que aparece, né, o fluxo sanguíneo, tipo as partes vermelhinhas e tal. E ela mostrou que em cima, assim, onde era o meu corpo, tinha fluxo sanguíneo e no bebezinho não tinha. E aí ela falou, agora você volta no seu médico, conversa com ele. Aí pegamos o resultado do exame e eu já fui direto pro meu médico. Já fui chorando, acabada, meu marido também, minha mãe também. E chegando no médico,
ele viu, né, o exame e falou pra mim que, né, infelizmente, né, ele estava sem batimentos cardíacos e que não tinha mais jeito e que a gente tinha duas opções, mas que ele achava melhor. Então, as duas opções eram ou esperar o corpo, né, expulsar, que é o que normalmente acontece até o terceiro trimestre, é mais fácil, né, do corpo expulsar sozinho, né, sem ajuda, ou então a curetagem. Só que ele falou que ele não indicaria fazer a curetagem já desde agora, que é um procedimento assim cirúrgico, então tem riscos. Tem risco por ser já uma cirurgia e tem risco também de, na hora da raspagem, na hora de sugar, de as paredes do útero grudar, né? E para uma próxima gestação isso não seria legal. E também o tempo que você tem que esperar entre uma gravidez e outra também seria maior. O que ele me indicou é que eu esperasse o corpo expulsar naturalmente. Essa é uma das partes mais difíceis, né? Porque você quer que isso acabe logo para poder tentar de novo. Mas a gente tem que pensar no nosso bem e para uma futura gravidez. Então eu concordei em esperar o corpo, né, agir naturalmente. E eu perguntei para ele quanto tempo eu deveria esperar. Ele falou que entre uma semana mais ou menos, senão qualquer coisa eu entrava em contato com ele. Aí tá, nesse dia a gente, né, não tava pensando em nada, tava muito assim atordoada, então nem fiz muitas perguntas. Aí vim pra casa, fiquei pensando, né, nossa, essa semana assim foi muito difícil. Foi bem difícil, mas a gente tinha que passar por isso. Aí no dia seguinte eu liguei pra ele e perguntei, mas doutor, será que não tem jeito? Será que não foi um erro e tal? Porque isso só consegui pensar. Daí no dia seguinte, aí ele falou, bom, então faz assim, você espera essa uma semana. Se não acontecer nada, na segunda-feira você vai e faz um novo ultrassom, que ele iria também pedir de qualquer jeito, pra ver como é que tá o andamento, né? Aí eu falei, então tá. Aí eu fui pra casa, né? Aí uns 2 dias depois eu voltei a trabalhar, porque ficar em casa só pensando naquilo tava me fazendo mal. Então eu fui trabalhar para ver se distraía a cabeça, né? E na quinta-feira começou a sair um pouquinho mais de sangue, já tava um pouquinho mais vermelho, né? Do que aquele amarronzado continuou, principalmente depois que eu fiz o transvaginal, acho que acelerou um pouquinho mais o processo. E na quinta-feira começou a vir mais sangue. Aí no final de semana, no sábado e domingo, que aí veio bastante, comecei a sentir umas cólicas e começou a sair uns coágulos, uns pedaços de alguma coisa. Aí tá. Segunda-feira foi o dia que o médico falou, né, pra mim ligar pra ele pra passar o que tinha acontecido. Aí falei que ainda eu achava que não tinha expulsado, mas que já tava sangrando um pouco mais e já tava saindo uns coágulos. Aí ele falou, então vamos fazer ultrassom pra ver como é que tá, pra ver se, né, tinha parado mesmo os batimentos. Aí ele me deu a guia, fui lá, fiz. Aí eu já fiz em outro lugar, porque eu não queria voltar naquele mesmo lugar que eu tinha feito da outra vez. E
Foi comprovado mesmo que não tinha mesmo batimentos, porque era para mim estar na 10ª semana e o bebê tinha parado na 8ª e alguns dias. Então foi mesmo naquela época mesmo. E ele ainda estava lá, então eu ainda não tinha expulsado. Aí fui no meu médico à tarde, ele viu e falou, olha, já que, né, seu corpo ainda não expulsou, mas você já está no processo, eu vou te passar um remédio, que eu ainda não acho que seria a hora de curetagem, e eu também não queria fazer, por mais que eu queria que acabasse logo aquilo, eu não queria passar pela curetagem, por causa dos medos do que poderia acontecer. Então ele falou, ó, eu vou te passar esse remédio, você vai tomar primeiro de 6 em 6 horas. E você vai sentir uma cólica muito forte e aí que vai expulsar. E você vai me deixando à parte. Falei, então tá. Aí tomei o remédio, isso já era à noite, quando eu cheguei em casa, né, logo depois da consulta. E depois de algumas horas eu já fui sentir aquelas cólicas. Já no primeiro remédio que eu tomei eu já senti, né, as cólicas. Aí depois de 6 horas eu tomei o próximo, que foi... o primeiro eu tomei às 6 horas, quando eu cheguei, e o outro eu tomei à meia-noite. Aí quando eu tomei esse da meia-noite, gente, olha, eu acho que eu tive assim uma ideia, né, eu acho, de como é o trabalho de parto, porque, olha, as dores... É uma cólica bem forte e, sabe, de você ficar assim fazendo careta. Mas eu vi que tava, sabe, ajudando. Tava saindo bastante sangue, tava saindo bastante coágulo. E ainda bem que foi só uma noite essas dores fortes. Porque eu acho que eu já tava vindo, né, do processo, que já tava saindo coágulos. Então, o remédio veio assim, e até meu médico falou, nossa, foi muito rápido. E aí eu tomei às 6, à meia-noite, às 6 da manhã. Aí quando eu tomei às 6 da manhã, eu percebi que as cólicas não estavam tão fortes. Então, eu pensei, bom, então eu acho que agora foi. Né, porque enquanto tá lá as cólicas é porque ainda tem coisa, né, pra sair. Isso eu acho, né. Aí tomei o das 8 e aí quando foi 8 horas, que era numa terça-feira, né, foi de segunda pra terça. Aí eu liguei pro meu médico, falei que as cólicas tinham melhorado, que eu tinha sentido as cólicas bem fortes e que eu achava que já tinha expulsado. Aí ele me recomendou que eu ainda continuasse tomando remédio, só que agora de 8 em 8 horas e para tomar até sexta-feira. E foi o que eu fiz. E era para mim voltar na próxima segunda-feira para fazer outro ultrassom, o transvaginal, né? E depois voltar nele. Então, tomei até sexta-feira, fiquei ainda com sangramento até, né, sexta-feira, mas as cólicas mesmo melhoraram. Tava ainda dolorido, para sentar, assim, era meio desconfortável. Eu fiquei com uma sensação, assim, que eu tinha feito 1000 abdominais. Acho que por causa das contrações, né? E lembrando, esse remédio, ele não é para abortar. Ele serve para dar contrações no útero. Ele é usado no pós-parto. Ele não dá hemorragia, ele ajuda no processo de contração para o útero voltar ao normal. Aí, na outra segunda, sempre às segundas-feiras... Na segunda-feira voltei, fiz o transvaginal e a doutora viu que sim, eu já tinha eliminado, só tinha ficado um coágulozinho, mas que não teria problema, e que meu útero já tinha diminuído metade do tamanho.
Então ele já estava quase no tamanho normal. Aí à tarde fui no meu médico, ele falou, viu como foi bom ter esperado, que agora saiu e você não precisou fazer a curetagem. E ele falou a mesma coisa, né, que só tava com coágulo, mas que se não saísse agora, na próxima menstruação sairia. Então, durou 2 semanas isso, e foi as 2 semanas, assim, mais difíceis, né, que você tá naquela de que quer que acabe logo para poder começar de novo, mas você também não quer fazer pelo meio mais fácil, né. E graças a Deus foi tudo certo nessa parte, né, no final acabou dando certo, porque eu não precisei fazer a curetagem. O sangramento ainda durou acho que umas 3 semanas após isso, ainda fiquei. Agora que hoje é dia 16 de outubro, eu já não tô mais com sangramento e agora estou esperando a próxima menstruação, né, pra regularizar tudo. E o meu médico falou pra mim esperar uns 2 ciclos, uns 3 meses mais ou menos. Então agora só o ano que vem eu vou poder tentar de novo, né? Que agora o útero tá voltando ao normal, né? Não é uma boa hora de tentar. Então ele falou, se previne, né? Não vou indicar pra você tomar pílula, porque você já logo quer tentar, né? Então não é adequado tomar pílula. Então vai se prevenindo com camisinha, e é o que a gente tem feito. E agora é esperar uns 2, 3 meses, né, pra tentar de novo. E é isso, gente. Eu espero que esse meu relato, essa minha experiência ajude a tirar alguma dúvida e ajude as gravidinhas que também estão passando por isso. Quero dizer que acho que tudo tem um propósito, né? Se não foi para ser agora, então que seja a vontade de Deus. Então, agradeço a todas que me mandaram comentários de força, de carinho. Eu quero agradecer muito e é isso, gente. Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou gostar bastante de saber, assim, o que vocês estão passando e qualquer coisa, qualquer pergunta, pode deixar aqui que eu respondo, tá? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.